Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Café Zoando. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência, por sua atenção a este nosso palco de debates. E nossa pauta de hoje, um mistério que cerca o Brasil há mais de 20 anos. Sabe qual é esse mistério? O assassinato do prefeito da cidade de Campinas, Toninho do PT. Vamos aqui tecer alguns comentários e eu quero a sua opinião acerca desse crime que ainda atormenta a vida de muita gente. Muita gente ainda não dorme direito até hoje por causa desse crime. E principalmente, deixa triste, decepcionada a família do político petista que foi morto a tiros e nunca esse crime foi descoberto. Vamos aqui a alguns detalhes do crime da época. Eu fiz aqui algumas anotações para trazer aqui para o nosso debate. Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, foi assassinado no dia 10 de setembro de 2001, quando ele tinha acabado de sair de um shopping lá na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Arquiteto, professor universitário, ele tinha 50 anos de idade, deixou uma filha e a viúva. Esse crime, minha gente, ainda hoje é envolto num mistério muito grande. Não houve ainda nenhuma autoridade brasileira com interesse, repito, para elucidar esse crime. A versão da polícia até hoje é que o prefeito, ao sair do shopping, o seu carro teria atrapalhado a fuga de integrantes de uma quadrilha que vinham em outro veículo. Então esses integrantes teriam ficado com raiva e não sabiam nem que era o prefeito. Meteram bala no carro, mataram o prefeito e foram embora. No entanto, familiares e amigos de Toninho do PT nunca aceitaram essa versão, a versão oficial. E até hoje tentam descobrir, querem saber quem foi que matou Toninho do PT? Quem foi que matou? A mando de quem? A quem interessava o assassinato do prefeito que passou cerca de 8 meses e pouco no cargo? É uma história muito complicada, mas que nunca foi investigada profundamente, segundo os familiares da vítima. Toninho do PT, como o nome já diz, era filiado ao Partido dos Trabalhadores, muito ligado à liderança maior, ao ícone do PT, o Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje é presidente mais uma vez do Brasil, muito ligado à cúpula do PT, mas notabilizou-se o Toninho do PT, segundo algumas pesquisas que eu fiz, ele notabilizou-se justamente por denunciar a corrupção, por não gostar da corrupção. E para que a senhora tenha uma ideia, quando o Toninho do PT assumiu a prefeitura, democraticamente eleito, por mais de 300 mil votos, ele assumiu, uma das primeiras medidas que ele tomou foi reduzir o valor dos contratos dos prestadores de serviço à prefeitura. A redução foi em média de 40%. Ou seja, ele mexeu no bolso de muita gente rica, de muita gente importante. É uma das hipóteses. Nada pode ser descartado nesse caso, que já prescreveu. Já se passaram mais de 20 anos, o caso prescreveu, ou seja, se hoje for descoberta alguma coisa, se for descoberto hoje quem matou o Toninho do PT, quem mandou matar, não vai valer mais nada, porque o crime prescreveu. Olha que vergonha, que absurdo. Mais um crime que foi jogado debaixo do tapete, colocado nas gavetas frias de autoridades mais frias ainda, que não têm interesse com a verdade, que não tem interesse em mostrar quem foram ou quais foram, quem foi ou quais foram, melhor dizendo, os mandantes desse crime. Olha aqui, alguns detalhes desse crime aqui que eu fiz um levantamento para a gente discutir. A polícia acredita que Toninho foi morto porque atrapalhou a fuga de uma quadrilha, ok. O crime prescreveu, ok. Chegou a ser preso, a ser acusado um integrante de uma facção criminosa, como sendo o autor do disparo. Ele até hoje nega, disse que não foi ele que matou o prefeito, que não tinha por que matar o prefeito. Então, continuou a versão da polícia, aquela de que os fugitivos de uma quadrilha teriam ficado chateados
e matado o prefeito. Além de denunciar, de reduzir, melhor dizendo, o valor do contrato, Toninho do PT também começou a denunciar corrupção que havia ali em Campinas, a terra que ele amava. Toninho do PT também denunciou à polícia traficantes de droga que agiam na região de Campinas, uma importante cidade do estado de São Paulo. Toninho do PT era um preservacionista, arquiteto, como eu já disse. Ele gostava de preservar os pontos turísticos, os pontos arquitetônicos, tanto que ele tombou, nesse pouco tempo que foi prefeito, ele tombou vários imóveis para que não pudessem ser comprados por empreiteiras que desejavam comprar aqueles imóveis para derrubá-los certamente e ali construir imponentes prédios, imponentes construções, edificações para lucrar. E o prefeito impediu isso. Então tudo isso Toninho foi chateando, foi maculando, foi tocando na ferida de muita gente que queria explorar de forma ilegal, certamente, lá a prefeitura de Campinas. E olha só mais o que foi que ele fez. Toninho do PT ficou, como eu já disse, pouco mais de 8 meses no cargo. Nessa época, ele sempre foi visto pelos próprios integrantes do PT e até por adversários como um político moderno, ousado, trabalhador, decente. E por que mataram esse prefeito? Por quê? Quem quis? É mais um crime que vai ficar aí sob o manto da impunidade? A viúva de Toninho do PT deu entrevista à época. Aliás, ela deu essa entrevista 12, 13 anos depois do crime. Já muito triste, muito decepcionada, mas ainda teve forças para dar essa entrevista. E ela disse o seguinte, que tinha pedido ajuda, auxílio a presidentes da República, a ministros de Estado, a procuradores de justiça. O que é que essa mulher queria? O que é que a viúva do prefeito Toninho do PT queria? Ela não queria nada demais, ela não queria cargo no governo, ela não queria emprego, ela não queria nenhum favor. Ela só pedia, implorava para que a Polícia Federal fosse colocada no caso. Já que, para ela, as investigações feitas pela Polícia Estadual, lá em São Paulo, não haviam surtido efeito, que o caso fosse colocado, fosse deixado nas mãos da Polícia Federal. E aí, nada. Os governos não aceitaram o pedido dessa mulher, apesar do marido dela ser tão importante para o Partido dos Trabalhadores, apesar de ser um prefeito reconhecido como competente por seu trabalho, que durou tão pouco tempo, mas que teve uma repercussão tão grande, ninguém aceitou o pedido dessa mulher. A filha de Toninho do PT deu uma entrevista também. O nome da moça, deixa eu pegar aqui para vocês, é Marina Santos. E a Marina disse uma coisa muito grave à época, a uma entrevista, acredito, a uma entrevista à Rádio CBN. Ela disse, sabe o quê? Nunca houve uma investigação decente acerca da morte do meu pai. Repito, nunca houve uma investigação decente acerca da morte de meu pai. Nunca se encontrou quem matou, nem quem mandou matar meu pai, disse a moça, a Marina. Ou seja, ela não acredita. Ela não acredita ainda hoje na versão oficial dada pela polícia. E você, o que é que pensa disso? Deixa aqui seu comentário. Faça aqui, dê sua opinião sobre esse crime que ainda hoje continua, vez por outra, alguém joga a luz nesse crime. E as autoridades, boquinhas fechadas. Ninguém fala mais nisso. Ninguém fala mais nisso. Agora eu vou falar aqui, vou chamar a atenção dos senhores e das senhoras que me dão a honra de acompanhar este palco de debates, este canal Café Zoando, que traz a pauta aqui, assuntos nacionais, assuntos locais, enfim, assuntos de interesse. E eu continuo aceitando a sua sugestão, a sua opinião, tá? Nesse canal. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vou dizer aqui quais foram os governadores da época que o prefeito Toninho do PT foi assassinado, lá em 2001, até o ano que o crime prescreveu. Quais foram os governadores de São Paulo à época? Geraldo Alckmin,
Na época do crime, o governador era Geraldo Alckmin. Depois, José Serra. Depois, Geraldo Alckmin, mais 2 vezes. E, por fim, o governador era Márcio França. Agora é um questionamento que eu gostaria de fazer ao hoje vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Qual será a intenção dele de deixar esse crime sem investigação? Porque, na época eu vi, tem do YouTube, façam pesquisas que os senhores vão encontrar. O governador, à época do crime, Geraldo Alckmin, dizendo que todos os esforços seriam feitos para que fosse descoberto o mandante, o executor do crime, enfim. Esse tempo todo passou. A família do prefeito Toninho do PT nunca aceitou a versão oficial da polícia. Hoje, como todos nós sabemos, Geraldo Alckmin é vice-presidente da República. O que é que custava? O que é que custava, vice-presidente Geraldo Alckmin? O senhor chamar o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, repito, o ícone maior do PT, o mesmo partido do prefeito assassinado? O que é que custava o vice-presidente chamar o presidente para uma conversa e dizer: presidente, vamos honrar o nome de Toninho do PT, vamos honrar aquela família, a viúva, a filha, os amigos, os parentes, vamos honrar a população da cidade de Campinas, não vamos deixar esse crime impune, presidente. Vamos fazer novas diligências, apesar de ter prescrito. Que tal? Que tal uma discussão no Congresso Nacional para tratar desse caso e de tantos outros que estão aí jogados na vala comum dos crimes insolúveis, dos crimes que nunca foram descobertos, crimes de repercussão e também crimes de pessoas simples, pessoas que não têm nenhuma repercussão nacional, mas que merecem tanto respeito quanto o prefeito de Campinas à época e tantas outras autoridades que foram mortas em caráter misterioso. O presidente Lula, do PT, bem que poderia fazer isso, em memória, em respeito à memória do prefeito que foi de seu partido. Mas não, é um silêncio total. A viúva do prefeito recorreu até à Justiça Internacional para tentar resolver essa situação e nunca foi resolvida. Então aqui o canal Café Zoando traz essa pauta, traz esse debate. Quem sabe alguém acorde, alguém que seja sensível, alguém, como a gente diz no popular, crie vergonha na cara e manda investigar esse caso profundamente. Mataram um prefeito no meio da rua, durante o dia. Mataram de tiros. Ninguém sabe, ninguém viu. No maior estado do país, São Paulo, numa cidade desenvolvida como Campinas. O que é que houve? Por que será? Algumas pessoas da área policial, alguns jornalistas também, analisaram à época o seguinte: é porque o assassinato do prefeito ocorreu justamente um dia antes daquele ataque terrorista lá nos Estados Unidos, que derrubou as Torres Gêmeas, que matou centenas de pessoas, e dizem que uma cortina de fumaça, pela repercussão mundial do episódio lá nos Estados Unidos, essa repercussão mundial teria abafado, jogado essa cortina de fumaça, e ninguém tinha dado destaque ao assassinato do prefeito. Balela! Se alguém fez isso, mostra mais ainda, mostra ainda mais o interesse de esconder a verdade por trás do assassinato do prefeito Toninho do PT. Então é isso. Se você gosta do nosso conteúdo, você curte, você compartilha, você se inscreve no canal, você deixa o seu joinha, comente com seus amigos, com seus colegas de sala de aula, seus amigos de trabalho, fale desse espaço que está aberto, desse espaço que é democrático, que respeita todas as versões, mas que não se cala, nem vai se calar, porque chega, a gente tem que viver numa nação livre. A Constituição brasileira serve ou não? Vale ou não? O povo brasileiro é livre ou não? A democracia brasileira é livre ou não? Ou a democracia brasileira está
às ordens de um pequeno grupinho travestido de autoridade, que manda, desmanda, faz o que quer, e a gente vai continuar calado? E as famílias das vítimas vão continuar caladas? Ninguém vai dar voz, vai dar espaço a esse povo? Quantos cadáveres estão por aí sepultados, outros não, outros até ainda desaparecidos, e que ninguém tem interesse em descobrir a autoria dos crimes? Que país é esse, como diz aquela música? Que nação é essa? A gente vai continuar brincando de ser um país sério? Vai continuar vendo os absurdos que nós vemos todos os dias? As ideologias de gênero, as religiões sendo desrespeitadas, o direito à liberdade de expressão sendo afrontado, pessoas sendo presas porque falam a verdade, porque vão às ruas pedir justiça. É esse o país que a gente quer? É esse o Brasil que a gente defende? Ou é um país livre? Liberdade não tem nada a ver com libertinagem. Sejamos contra vandalismo. Sejamos contra essas pessoas que vão para o meio da rua quebrar órgãos públicos, quebrar carro de polícia, destruir ônibus. Mas também sejamos contra essas pessoas que se julgam maiores, que se julgam superpoderosas. Vamos unir forças. A maioria do país é de pessoas decentes, honestas, trabalhadoras, que não podem, não devem se curvar a essas minorias, sejam elas quais forem. Todos devemos nos respeitar. Maiorias, minorias, vivemos num país em que o respeito deve prevalecer. Mas que na hora que esse respeito é afrontado, na hora que um crime como esse do prefeito Toninho do PT, como também o assassinato, que foi tema do nosso vídeo anterior, do prefeito Celso Daniel, esses crimes, esses episódios não podem ficar impunes. As pessoas que tentam esconder a verdade, as pessoas que driblam a justiça, as pessoas que ameaçam, que torturam, que extorquem, os corruptos e corruptores, o que é que eles esperam? Que isso um dia vai ser apagado? Que ninguém vai mais falar sobre isso? Talvez pudesse até ser, há muitos anos, há muitas décadas. Mas hoje esses cretinos, esses canalhas, esses hipócritas, esses mentores de assassinatos, muitas vezes, esqueceram que existe a internet agora. Que vídeos como este aqui vão permanecer aí por muitos anos nas redes. E tantos outros, de tantas outras pessoas que têm coragem, que têm compromisso com a verdade, que não se curvam para o poder econômico, que não se curvam para partidecos ou partidos políticos, que não se curvam a ameaças de quem quer que seja. O cidadão brasileiro tem que ter liberdade. A democracia tem que ser para todos. E a punição tem que existir para os criminosos. Que seja uma punição séria. Que não puna e passa um tempo e depois solte o assassino, solte o ladrão, para ele voltar a viver em nosso convívio. Para ele voltar a aprontar das suas. Para ele voltar tantas vezes a ocupar veículos de comunicação para continuar mentindo, rindo da nossa cara. Mais uma vez eu faço o convite a você que é empreendedor, você que quer apostar, que quer ser parceiro do canal, faça contato comigo por este número do WhatsApp que vai aparecer aqui no rodapé, o 849-9235-7898. Se você ainda não me segue lá no Instagram, estou te esperando. O perfil é @JoãoRicardoCorreia _jornalista. E eu também estou lá no antigo Twitter, o X, @JoãoRicardo_RN. Reforçando o convite para você se inscrever no canal, para você curtir, comentar, deixar seu like, seu joinha. Então, autoridades brasileiras, eu já perguntei há alguns dias quem matou Celso Daniel. Também em circunstâncias misteriosas. E agora eu quero saber. As pessoas de bem, decentes, honestas desse país querem saber, exigem uma resposta. A família do prefeito também quer uma resposta. Quem foi que matou Toninho do PT? A mando de quem? E volto a perguntar ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, já que o senhor tornou-se parceiro, amigo, cúmplice de Lula no mundo político eleitoral nas últimas eleições para cá, já que vocês estão juntos, viraram companheiros,
Peça, governador, governador Geraldo Alckmin, governador à época do crime, hoje vice-presidente. Converse com o presidente Lula, unam forças, chamem a viúva do Toninho do PT, chamem a filha, deem uma entrevista coletiva, mostrem que o Brasil é sério. Será que é mesmo? Será que o Brasil é sério? Se for, façam isso. Ou então permaneçam calados, covardemente calados, aceitando uma versão rasteira de primeiro momento, que a família e os amigos, repito, não acreditam. A versão apresentada pelas investigações feitas pela Polícia Estadual à época do crime, em 2001. Este é o canal Café Zoando. É um canal que traz assuntos verídicos, sem medo, com respeito, com dignidade e sempre falando de forma firme. Aqui é jornalismo sem blá blá blá. Aqui é jornalismo sem gracinha. Aqui não tem bandalheira. Aqui a gente trabalha com a verdade. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado por sua atenção e peço novamente que Deus nos livre de todos os males e nos abençoe, nos ilumine, para que em breve estejamos todos juntos aqui em mais um vídeo do canal Café Zoando. Forte abraço a todos.